Emily havia construído a vida inteira à distância das coisas que ela não controlava. Os processos, ela dominava. As audiências, ela vencia. As emoções, ela mantinha guardadas atrás de um sorriso profissional que ninguém ousava questionar. Mas tudo isso começou a rachar numa tarde quente de outubro, quando ela parou o carro na frente de um portão de madeira, uma cerca de arame farpado dos dois lados e o cheiro forte de terra molhada subindo do chão batido do sítio. Ela olhou para os próprios sapatos de salto, olhou para o caminho de terra batida à frente e pensou, com toda a frieza de quem já havia tomado decisões muito mais difíceis, por que, entre todos os lugares do mundo, ela havia parado ali? O que ela ainda não sabia era que a resposta para essa pergunta iria mudar tudo o que ela pensava sobre si mesma e sobre o que ela queria da vida. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Que alegria ter vocês aqui. Um abraço cheio de carinho para Maria de Londrina, Paraná, Josefa Vieira de Mauá, São Paulo, e para todo mundo que está aqui hoje. Se você quer receber seu abraço aqui no vídeo, é só comentar abraço e de onde nos ouve. Agora vamos para a história. Emily Vasconcelos tinha 38 anos, um escritório de advocacia no centro de São Paulo com o nome dela gravado numa placa dourada na entrada, e uma filha de 10 anos chamada Amélia, que era o retrato dela em versão menor, com a mesma expressão entediada diante de qualquer coisa que não envolvesse uma tela. Emily vestia ternos sob medida todos os dias. Carregava a bolsa que custava mais do que muita gente ganha em 3 meses. E nunca, em hipótese alguma, chegava a qualquer lugar com o sapato sujo. Tinha o tipo de presença que fazia as pessoas se endireitarem quando ela entrava numa sala. Não por maldade, embora a maldade ocasional fosse inegável, mas porque ela ocupava o espaço como se ele fosse dela. Emily era boa no que fazia, muito boa, e sabia disso sem precisar que ninguém confirmasse. Então Paula ligou. Paula Albuquerque era sua amiga desde a faculdade de Direito, a única pessoa no mundo que conseguia convencê-la de qualquer coisa com uma frase só. As duas se falavam pouco, trabalhavam demais para manter amizades com regularidade, mas quando Paula pedia um favor, era porque precisava mesmo. Amy, você me salva? A voz dela era quase um suspiro. Tenho uma cliente, Dona Teresa, uma senhora bondosa de mais de 70 anos que precisa dar entrada na aposentadoria. Ela mora num sítio em Paraibuna e tem muita dificuldade de sair. Os documentos estão todos lá com ela. Eu não consigo ir essa semana de jeito nenhum. Emily abriu a boca para dizer não. Eu sei que não é a sua área. Paula continuou rápido antes que a palavra saísse. Mas é simples, Amy. Uma visita. Você pega os documentos, protocola o processo. Você me deve uma do aniversário que você não apareceu. Emily ficou olhando para a parede do escritório. Paraibuna, sítio, barro, terra, animais, cheiro de mato. Tá bom, ela disse com um tom que deixava claro que não estava tá bom nenhum. Na manhã seguinte, antes de sair, ela passou uns bons 20 minutos diante do armário, tentando convencer a si mesma de que era possível ir de outro sapato. Tentou o escarpão bege, tentou a sandália de couro, chegou perto do flat, mas não. Ela não aparecia em lugar nenhum sem o salto. Era um princípio. Então estava de salto alto numa estrada de terra do interior paulista, com o GPS falhando de vez em quando e o sinal do celular quase no zero. Parou na frente do portão de madeira e ficou olhando para o sítio à sua frente por um momento. O cheiro era de mato, de terra fresca e de alguma coisa que ela não conseguia identificar, mas que era agradável de um jeito que ela não esperava. No quintal, um sabiá cantava como se o mundo não tivesse pressa. Emily suspirou fundo, abriu a porta do carro e colocou o salto no chão. O salto afundou 3 centímetros na terra molhada. Ela fechou os olhos por 2 segundos inteiros, com a dignidade de quem está sofrendo em silêncio,
e não quer que ninguém veja. Mas quando abriu os olhos, percebeu que já tinha alguém vendo. Alguém a observava de trás do pé de manga, do outro lado do portão, com olhos pretos e um sorriso enorme que ela ainda não sabia que iria mudar o ritmo daquele dia inteiro. A cancela de madeira abriu com um rangido comprido, e antes que Emily conseguisse dar 2 passos no caminho de terra, uma voz aguda e animada cortou o ar como um passarinho que achou uma janela aberta. "A senhora é a doutora?" Ela baixou os olhos. Na sua frente havia um menino de 7 anos com cabelo bagunçado, short jeans e uma camiseta com mancha de terra no ombro. Tinha olhos pretos brilhantes e um sorriso que ocupava quase metade do rosto. Era Júnior, neto de Dona Teresa e filho de Marcos, o homem que cuidava do sítio. Júnior tinha a energia elétrica de uma criança que cresceu ao ar livre e nunca aprendeu, não quis aprender, o que era ficar quieta. "Sou eu", ela respondeu, olhando para os próprios sapatos por um segundo. "Sou a advogada da sua avó." "Eu sabia", ele deu um pulinho satisfeito. "Vovó falou que ia vir uma doutora hoje. Eu sou Júnior, 7 anos. Moro aqui com meu pai e com a vovó." Emily piscou. "Obrigada pelas informações", ela disse. Júnior estendeu a mão com uma seriedade emprestada de adulto. Ela apertou, sem saber muito bem o que fazer com aquela formalidade de 7 anos. Júnior já tinha virado de costas. "Vem que eu te levo lá." Ela o seguiu pelo caminho de terra, desviando dos buracos com cuidado, enquanto Júnior ia falando sem parar sobre o cachorro que pulou a cerca mais cedo naquele dia, sobre a galinha que botou o ovo no lugar errado de novo, sobre o primo que ia vir no fim de semana, sobre o pato que comeu a sandália velha do avô que tinha morrido há 2 anos, e que o pato devia ser a alma do avô porque o avô gostava demais de sandália. Emily ouvia com metade da atenção. A outra metade estava nos próprios pés. Dona Teresa estava sentada na varanda de madeira coberta de trepadeira florida, numa cadeira de balanço, com um pano de prato no colo e um sorriso que parecia ter nascido junto com ela. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos bem cuidados e mãos de quem trabalhou a vida toda. Ela se levantou devagar quando viu Emily se aproximar. "Minha filha, que bom que veio. Entra, entra. Já fiz café." Emily ia dizer que estava sem tempo para café, que precisava só dos documentos e ia embora assim que pegasse. Mas o cheiro que vinha de dentro da casa fechou a frase antes que ela saísse. Era cheiro de pão caseiro feito no fogão a lenha. Ela não comia pão caseiro daquele jeito desde a infância, e aquele cheiro alcançou uma coisa dentro dela que ela não sabia que ainda estava lá. Foi exatamente naquele momento que a porta lateral da cozinha se abriu, e um homem entrou no quintal com uma enxada no ombro. Ele estava com a camisa arregaçada acima dos cotovelos, cabelos escuros levemente úmidos do trabalho da manhã, ombros largos e o jeito de se mover de quem conhece cada palmo daquele chão. Por volta dos 40 anos, carregava uma calma que ela raramente encontrava nos homens do seu ambiente. Era Marcos, filho de Dona Teresa. E sem querer, sem tentar, ele fez algo que poucos conseguiam. Fez Emily perder o fio do pensamento por uns bons segundos. Ela olhou, depois deixou de olhar e fingiu que não tinha feito nenhuma das duas coisas. Marcos avistou a visita, parou por um segundo, só um segundo, e continuou andando até a varanda com a mesma calma de quem não muda o passo por nada. "Bom dia", ele disse com uma voz tranquila e direta. "Bom dia", ela respondeu, um pouco mais formal do que precisava. Júnior correu até o pai e puxou pelo braço com entusiasmo. "Pai, essa é a doutora, a advogada da vovó." "Eu vi." Marcos encostou a enxada na parede da varanda, limpou as mãos numa toalha pendurada na grade e então olhou para Emily com um olhar direto, sem enfeite. "Obrigado por vir até aqui. É o meu trabalho", ela disse com naturalidade profissional. Ele assentiu uma vez, sem ironia, sem simpatia exagerada.
E então entrou em casa. Emily ficou olhando para a porta fechada por mais tempo do que era necessário. Júnior puxou a manga da blusa dela. A senhora tem filhos? Tenho, ela respondeu. Uma filha. Chama Amélia. Tem 10 anos. Os olhos de Júnior acenderam como se alguém tivesse acendido uma lanterna por dentro. 10 anos! Então ela tem quase a minha idade. A senhora pode trazer ela um dia? Aqui tem galinha, tem pato, tem o Farofa, que é o cachorro, tem cavalo também. O meu pai usa para trabalhar, mas às vezes a gente pode montar. Emily ia recusar. Já estava formatando a frase educada de despedida quando Dona Teresa apareceu na porta da cozinha com uma travessa fumegante nas mãos, como se tivesse ouvido tudo e não fosse deixar o assunto passar. Claro que pode trazer, a senhora disse com a serenidade de quem não aceita a negativa como resposta. A casa aqui está sempre aberta para quem é bem-vindo. E antes que Emily conseguisse dizer qualquer coisa, Dona Teresa já tinha virado de costas e estava apontando para a mesa da cozinha. Sobre ela havia pão caseiro partido ao meio ainda quente, bolo de fubá recém-saído do forno, queijo fresco cortado em fatias grossas e café coado na hora numa chaleira de alumínio escurecida pelo tempo. Era uma mesa que não pedia licença nem desculpa. Era uma mesa que mandava sentar. O vento balançava as folhas da mangueira com um sussurro longo e manso. Emily sentou e comeu. E pela primeira vez em muito tempo não olhou para o celular enquanto estava à mesa. Dona Teresa falou sobre o sítio, sobre os filhos criados naquela terra, sobre Júnior, que era a alegria da casa, com aquela naturalidade de quem tem paz dentro de casa e não precisa anunciar. Emily ouvia sem pressa, sem agenda, sem aquele peso que ela carregava toda semana. Quando se levantou para ir embora com os documentos na pasta, Marcos apareceu novamente. Estava parado na soleira da cozinha, secando as mãos. A olhou por um segundo. Ela o cumprimentou com a cabeça, virou de costas. Volte quando precisar, ele disse com a voz tranquila. Ela saiu sem responder, mas passou o caminho de volta inteiro, pensando no que ele quis dizer com aquilo. E se havia uma resposta, ela não tinha certeza se estava pronta para encontrar. 2 semanas depois, Emily estava de volta ao sítio. Desta vez, com Amélia no banco de trás, de braços cruzados e expressão de quem estava indo para o pior dia da vida. Mãe, por que eu tenho que ir? Amélia perguntou, sem tirar os olhos do celular. Porque você precisa de ar fresco. Ao menos é o que o pediatra diz toda consulta. Ar fresco tem no parque. Amélia. Tá bom, tá bom. Júnior as avistou chegando de longe. Saiu correndo pela cancela com os braços abertos antes mesmo que o carro parasse, como se estivesse recebendo parentes que tinham viajado 15 dias. Ah, Amélia, eu sabia que você ia vir. Eu falei para vovó, eu falei que você ia vir. Amélia desceu do carro com cuidado, olhou para ele de cima a baixo com aquela expressão entediada que ela tinha herdado da mãe e disse com toda a soberba de 10 anos. Oi. Júnior não ligou. Pegou ela pela mão e começou a explicar o programa do dia. A galinha nova que tinha nome agora, a toca que ele descobriu atrás do paiol, o bezerro que tinha nascido na semana anterior e deixava a gente afagar sem coice. Amélia tentou manter a indiferença por uns 3 minutos com a seriedade de quem está se esforçando muito para parecer entediada. Mas quando o Farofa saiu correndo em direção a ela com a língua de fora e ela deu um gritinho involuntário e saiu correndo pelo gramado com o cachorro atrás, e Júnior gargalhou tanto que caiu no chão de joelhos de tanta risada, alguma coisa quebrou. Amélia parou, olhou para ele de lado com os olhos brilhando e começou a rir também. Um riso que ela tentou suprimir por 2 segundos e não conseguiu. E lá se foi a indiferença de 10 anos pelo caminho da horta. Emily assistiu a tudo da varanda ao lado de Dona Teresa, com uma xícara de café nas mãos, e sentiu o coração apertar daquele jeito que não era tristeza. Era aquela saudade vaga
de uma vida mais leve que ela nunca tinha tido, mas que de alguma forma reconhecia. Ela é linda, disse Dona Teresa, com os olhos nas crianças. Às vezes é mais do que aguento. Emily sorriu sem querer. Marcos chegou da lavoura na hora do almoço, lavou as mãos na torneira do quintal e subiu os degraus da varanda. Encontrou Emily apoiada na grade, olhando para as crianças que corriam embaixo da mangueira. Ele parou do lado dela, não longe demais, não perto demais. O tipo de perto que a pessoa sente antes de perceber que está sentindo. Elas se deram bem, ele disse. Ela não costuma se dar bem com ninguém, Emily respondeu. O Júnior tem esse jeito. Ele ficou olhando para o filho por um segundo. Nunca deixa ninguém ficar sozinho por muito tempo. Ela não disse nada, mas sentiu que ele não estava falando só do filho. Na volta para São Paulo, Amélia ficou em silêncio por um bom trecho, olhando pela janela. Então, virou para a mãe com a honestidade desconcertante das crianças de 10 anos. Mãe, aquele homem, o pai do Júnior, ele ficou te olhando. Emily manteve os olhos na estrada, as duas mãos no volante. Amélia, eu tô só falando. Ele é bonito. Amélia, tô falando por falar. Emily não respondeu, mas as bochechas estavam levemente coradas, e ela torceu para que a filha não fosse perceptiva o suficiente para notar. Nos dias que se seguiram, sempre que havia necessidade de algum documento novo para o processo, era Marcos quem ia ao escritório de Emily. Ela sabia que Dona Teresa tinha dificuldade de sair, e ele sempre arranjava um jeito de estar na cidade naquele dia. Toda vez que ele aparecia, havia uma tensão que ela não conseguia nomear direito, mas que sentia desde que ouvia a secretária dizer que ele tinha chegado na recepção. Ele aparecia arrumado, uma camisa simples, mas passada, o cabelo penteado, ainda assim com aquele jeito quieto que não mudava. Sentava na cadeira do outro lado da mesa dela, tratava do que precisava ser tratado, e então a conversa ia além dos documentos, quase por conta própria. Júnior perguntou quando você vai levar a Amélia de novo. Ele disse numa tarde, enquanto ela assinava um papel. O Júnior perguntou ou você perguntou? Ela disse, sem levantar os olhos da folha. Ele ficou em silêncio por um segundo. Quando ela levantou o olhar, ele estava com um sorriso meio guardado, daqueles que a pessoa faz quando não queria fazer. Os dois, ele disse. Ela voltou os olhos para o papel, mas não leu uma linha sequer naquele parágrafo pelos próximos 3 minutos. Numa tarde de novembro, ele ligou direto para o escritório. Tem um festival de comida típica aqui em Paraibuna esse fim de semana. Disse, com a voz tranquila de quem ensaiou, mas finge que não. Pastel, pamonha, quentão. Queria te convidar. Tá me convidando para um festival com as crianças? Tô te convidando para um festival, ele disse. As crianças vêm junto. Ela ficou em silêncio por um momento. Topo, ela disse. Na sexta à noite, quando estava escolhendo a roupa, percebeu que estava levando aquilo mais a sério do que devia. Mas não parou. No sábado, o festival estava cheio de luz, de movimento e de cheiro de fritura que tomava conta do ar. As crianças sumiram em menos de 2 minutos. Emily e Marcos caminharam entre as barracas, comeram pastel de queijo em pé no meio da multidão e a conversa foi acontecendo por conta própria, sem que nenhum dos dois precisasse empurrar. Ele falava sobre o sítio, sobre o pai que havia deixado a terra para ele, sobre os planos que tinha para o lugar. Ela falava pouco, mas ouvia como raramente ouvia alguém. Num momento, pararam numa barraca no final do corredor, onde uma senhora mais velha tocava sanfona. A música era lenta e antiga, daquelas que parecem conhecidas mesmo quando você nunca ouviu. Eles ficaram ali parados por um tempo, sem precisar dizer nada. Então ele virou o rosto na direção dela. Você sempre foi assim? Ele perguntou com voz baixa. Assim como? Parecendo que está em outro lugar mesmo quando está aqui. Ela ficou olhando para ele,
As luzes do festival faziam sombra no rosto dele, e a sanfona tocava baixinho ao fundo. Não, ela respondeu, com uma honestidade que saiu antes que ela pudesse segurar. Não sempre. Ele não disse mais nada. Só olhou para ela por um segundo que valeu por muito mais. E então se inclinou devagar, devagar demais, como quem está dando tempo para a outra pessoa recuar se quiser. E ela não recuou. O beijo foi suave e curto, mas carregou tudo que tinha ficado represado em todas as visitas, em todas as tardes e em todos os olhares que duraram um segundo a mais. Quando eles se afastaram, Marcos ficou olhando para ela com aquele jeito quieto dele, e ela percebeu que não queria ir a lugar nenhum. A gente precisa ir buscar as crianças, ela disse num sussurro. Precisamos, ele concordou. Mas nenhum dos dois se mexeu por um bom tempo. Nos meses seguintes, Emily foi ao sítio mais vezes do que qualquer processo justificaria. A causa de Dona Teresa estava encaminhada, os documentos protocolados, o processo em andamento. Não havia mais razão profissional nenhuma para ela continuar indo a Paraibuna todo fim de semana. Mas ela ia, Amélia ia junto e mal esperava o carro parar para sair correndo atrás de Júnior. Os dois tinham formado uma parceria que deixava qualquer adulto do sítio em estado de alerta. Botaram farinha de trigo no pelo do Farofa, achando que ia ficar branco. Tentaram ensinar o Pato a subir a escada da varanda com metodologia e tudo. Filmaram Dona Teresa cantando uma música do celular sem ela saber. E o vídeo ficou tão engraçado que a própria senhora pediu para ver de novo e gargalhou junto. Eram imparáveis aquelas duas crianças. Uma combinação que o sítio inteiro não tinha pedido e não conseguia mais imaginar sem. E enquanto as crianças aprontavam, Emily e Marcos iam descobrindo um jeito de falar que nenhum dos dois conhecia direito. Ele não era homem de grandes discursos, mas tinha uma maneira de ouvir que fazia qualquer palavra parecer importante. Ela era acostumada a conduzir, a controlar, a dar o tom. Com ele, ela só queria continuar falando. Numa tarde de dezembro, ela estava sentada na varanda quando Marcos chegou com 2 cafés nas mãos. As crianças estavam dentro com Dona Teresa fazendo biscoito de polvilho. Lá fora, a chuva batia devagar no telhado de zinco, aquela chuva mansa de verão que não tem pressa nenhuma. Ele entregou um copo a ela e encostou na grade do lado. "Você está bem?" ele perguntou. Ela ficou olhando para a chuva antes de responder. "Acho que estou melhor do que estava", ela disse. "Isso me assusta um pouco." Marcos colocou o próprio copo no parapeito e ficou em silêncio por alguns instantes. Então virou para ela com aquele olhar direto que ela ainda não tinha aprendido a receber sem sentir o peito apertar. "Emily", ele disse, com o nome dela saindo devagar, como quem gosta de falar. "Você tem o seu mundo, a carreira, a cidade, tudo aquilo. E eu tenho o sítio. Não sou do seu ambiente. Nunca vou ser." Ela respirou fundo antes de responder. "Você acha que eu venho aqui por causa do que você pode me oferecer?" Ele ficou quieto. "Você é o único lugar onde eu consigo respirar de verdade desde que eu me lembro." Ela continuou com uma voz que não tremia, mas estava perto. "Você acha que isso tem preço?" Marcos ficou olhando para ela por um longo tempo. E então, com aquele sorriso raro que ela já sabia identificar de longe, que aparecia tão esporadicamente e valia tanto justamente por isso, ele disse: "Então fica mais um pouco." Ela ficou. Amélia dormiu no quarto que Dona Teresa preparou, com coberta bordada e almofada de crochê. Júnior dormiu em seguida, com o Farofa aos pés, e Emily e Marcos ficaram na varanda ouvindo a chuva cair até bem tarde, sem precisar preencher o silêncio com nada. Era a noite em que os dois perceberam, sem precisar falar em voz alta, que o que tinham não cabia mais dentro de um fim de semana, e que ia chegar uma conversa mais importante do que qualquer uma que tinham tido até ali.
Na manhã de uma segunda-feira, Emily recebeu uma mensagem de Marcos, enquanto ainda tomava café no escritório. Tem um lugar em Campos do Jordão que eu sempre quis conhecer. Fica a umas 2 horas daqui. Topa passar um fim de semana lá comigo? Só nós dois. As crianças ficam com a vovó. Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo. Pensou nos processos da semana, na aula de inglês de Amélia, no final de semana que ela tinha prometido para si mesma que iria descansar em casa de uma vez. Então respondeu: topo. Campos do Jordão estava fria e bonita, com as ruas arborizadas e aquele frio limpo de serra que dói um pouco no começo e depois abraça. Eles passaram o sábado caminhando pelas calçadas sem destino, tomando chocolate quente, conversando sobre tudo e sobre nada, com aquela facilidade de quem já passou do ponto de precisar se impressionar. Ela usava um casaco que ele não sabia que ela tinha, e um sorriso que a cidade inteira podia ver. No domingo de manhã, Marcos a levou até um mirante no alto de uma das serras. O vale ficava lá embaixo, coberto de névoa, e o céu estava limpo e alto. Fazia frio e o vento cortava, mas nenhum dos dois reclamou. Ficaram em silêncio por um momento, olhando para a paisagem que parecia não ter fim. Então, ele tirou as mãos do bolso do casaco. Emily. Ela virou, e ele estava de joelhos. Não havia anel de vitrine. Havia uma caixinha de madeira simples, com um anel que ele havia mandado fazer com o ouro de um cordão que pertencia à mãe dele, que tinha morrido anos atrás. Emily ficou olhando para aquilo sem piscar. Eu sei que não sou do seu mundo, ele disse, com a voz firme e os olhos entregando o nervoso. Mas aprendi que o meu mundo cabe você, e espero que o seu caiba eu. Ela baixou o olhar para a caixinha. Depois, olhou para ele. Marcos, ela disse com a voz que saiu mais fina do que queria. Pode demorar para responder. Eu fico aqui. Ela deu uma risada no meio de tudo aquilo. Uma risada que veio do fundo, daquelas que a gente não planeja, e então respondeu. Sim, minha resposta é sim. Ele colocou o anel no dedo dela com as mãos levemente tremendo, e ela achou aquele detalhe o mais bonito de toda a cena. 1 ano depois, eles casaram numa cerimônia simples no sítio, com os convidados sentados em cadeiras de madeira no gramado, mesas cobertas de toalhas de linho e comida caseira que Dona Teresa havia começado a preparar 3 dias antes. As flores eram do próprio jardim dela, colhidas na manhã do casamento. Amélia e Júnior entraram juntos jogando pétalas e disputando quem jogava mais longe, o que não era protocolo nenhum de cerimônia, mas fez todo mundo parar de ser sério por 2 minutos e rir. Dona Teresa chorou desde a primeira música. Ninguém estranhou. Nos anos seguintes, construíram uma casa nova no sítio, maior, com jardim na frente e um quarto para cada filho. As crianças cresceram com barro nas mãos, cachorro no pé da cama e a liberdade que só o campo sabe dar de verdade. Emily manteve o escritório em São Paulo, mas a maior parte do tempo trabalhava remotamente do sítio, ia ao escritório apenas quando não podia resolver à distância. E às vezes, quando a tarde estava boa e o ar estava manso e as crianças tinham cansado de aprontar e, finalmente sentado, ela e Marcos ficavam na varanda nova, em silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando a pessoa está em casa de verdade. Aquele lugar que ela nunca imaginou que seria o dela, que ela quase não foi buscar e que mudou tudo. Se gostou dessa história, me conta aqui nos comentários. Quero saber o que ficou no seu coração. Foi o momento em que o Júnior, com toda aquela energia de 7 anos, fez a pequena Amélia largar o celular e sair correndo pelo gramado com o Farofa? Ou foi aquele beijo no festival quando ela não recuou? Me conta. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Aqui sempre tem uma nova história esperando por você. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história.